O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce e torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Insistimos em nossa leitura da carta de Paulo aos Efésios e chegamos, para quem gosta de polêmica, ao capítulo 5 desta carta. O apóstolo Paulo aqui apresenta, neste capítulo, um dos textos queridinhos dos casamentos, não só por conta da sua recorrência, mas pelo fato de que, quando ele surge por si só, se estabelece um clima de desconforto e de ironia. Os maridos costumam cutucar as esposas com certa brincadeira. Por trás de toda brincadeira há um fundo de verdade, já dizia Freud. Nenhum ato falho ou risinho é despretensioso. E as mulheres tendem a ficar desconfortáveis. Esta leitura lhes fere a sensibilidade e começam a fazer o sinal da cruz com o corpo a cada momento em que o padre fala do dever da submissão ao marido. O capítulo 5 da carta aos Efésios compõe aquele momento das epístolas paulinas chamada de parenético. O apóstolo Paulo começa os seus textos introduzindo uma espécie de leitmotiv, uma expressão que confere sentido a toda a estrutura da carta, muito a partir de uma questão concreta com a qual ele tem que se haver, para, nessa questão concreta, aprofundar o sentido daquilo que ele anuncia no Evangelho da Graça. O Evangelho que é muito simples, mas uma revelação muito densa, da qual nós vamos tomando consciência ao longo do tempo. Logo em seguida, o apóstolo vai desenvolvendo a sua teologia, até que chega um momento em que ele introduz a parte parenética, que é o momento onde ele dará orientações práticas para que aquilo que ele deu a conhecer com finura de teologia seja aplicado concretamente na existência. Daí, parêneses, prática. Na estrutura de pensamento do apóstolo Paulo, seja nas cartas propriamente paulinas, seja nas deuteropaulinas, sempre o apóstolo Paulo começa com um indicativo, apresentando aquilo que nós somos. Fomos salvos pela graça, somos justificados pela fé. E logo em seguida deste indicativo, o apóstolo Paulo apresenta o imperativo. Ou seja, como nós iremos viver de maneira digna daquilo que nós já recebemos. Por indicativo, somos cristãos, salvos pela graça, justificados pela fé. E o que é que nós temos a ver com isso? Ou seja, como vamos nos comportar para traduzir em gestos, obediência cotidiana, aquilo que nós recebemos. Daí o imperativo, que é imperativo no sentido objetivo e empírico, quando ele diz, por exemplo, aqui, sede.
sede solícitos uns com os outros. Pois bem, nesse momento podemos dizer, com certa brincadeira e ironia, que a primeira coisa com a qual nós temos que nos entender é que o apóstolo Paulo não entendia muito de mulher. Isso é um fato. E não fique muito assustado com essa heresia, porque eu até desafiaria, se você como mulher é um pouco mais à direita, não acha que o apóstolo Paulo tem que ser atualizado quando ele diz que a função da mulher na carta a Timóteo é ficar calada, o marido tem que falar por ela, porque será retroalimentativo. Se você não acha que o texto precisa de uma atualização, então cumpra toda a palavra de Deus, não só até a página 3. Pois bem, brincadeiras à parte, brinco e ironizo que o apóstolo Paulo não entendia de mulher, porque todo o texto bíblico tem que estar circunscrito a um limite de compreensão possível. Aqui, nesse momento da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo não está canonizando o modelo de sociedade e de cultura da sua época, no qual havia o que ainda permanece no nosso, homens e mulheres que se casam e têm filhos, mas também escravos. Portanto, não se trata aqui de uma canonização daquele modelo. O apóstolo Paulo, como qualquer homem, também padece dos limites de compreensão, está circunscrito a um contexto histórico, social, e tem pressupostos que, como é próprio de toda a cultura, caducam com o passar do tempo. Portanto, nós não podemos aqui ir a esta perspectiva que o apóstolo Paulo apresenta da sociedade e imaginar que ela é a mesma em todos os tempos e lugares. E alguém, seja-me permitido aprofundar, que entendesse de mulher, diria assim: o homem é a cabeça da esposa, mas então a esposa deve ser o pescoço, né? As senhoras casadas e bem casadas sabem muito bem que os maridos tendem a ser racionais e pragmáticos, mas um homem tende a ser tanto mais maduro quanto mais sábio quando é conduzido pela docilidade de uma mulher. Entendendo aquilo que diz o sábio filósofo Clodovil, não é? Ah, se as mulheres entendessem que mais importante do que poder é a influência. Uma mulher influente, sábia, que tece com os dedos ágeis, como uma mulher que sabe fazer a tessitura, a costura, diz os textos sapienciais, é um tesouro na vida de um marido. Porque se uma mulher não for sábia, ela leva a sua casa à ruína. Portanto, muito mais do que poder, a mulher pode ser influente. E assim, como é significativo na vida de uma família, uma mulher que sabe ser pescoço, direcionar, ajudar a ver sobre outra perspectiva, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua ternura e com o seu vigor, coloca a família na direção correta. E aqui, seja-me permitido ainda continuar brincando, no versículo 27, o apóstolo Paulo diz que uma mulher boa é aquela sem ruga e sem mancha, uma mulher que não tem reparos. O apóstolo Paulo certamente está dizendo que as mulheres autênticas são aquelas do filtro do Instagram, não é? Porque depois dos 25 anos, quando nós todos somos abandonados pelo colágeno, seguido dos joelhos e da coluna, quem é que não tem as suas rugas, não é? Estou aqui brincando, ironizando, para ajudar a perceber que todo texto precisa de um contexto. Que nós, como católicos, aqui me refiro a Dei Verbum, temos que ler as Sagradas Escrituras no sentido unitário da fé, na tradição viva da Igreja e na analogia fidei. É preciso isso. São os 3 critérios hermenêuticos da Dei Verbum, Constituição Dogmática do Vaticano II, sem o qual a Bíblia pode matar, porque a lei mata, é o Espírito que dá vida. Portanto, quando nós lemos o texto dentro da sabedoria da Igreja, na tradição, nós não nos perdemos nos pormenores, mas encontramos o seu sentido pleno e profundo, porque a Bíblia tem elementos imperfeitos e transitórios. Tem coisa na Bíblia que caduca. Meu Deus, deve ser um padre comunista. Não, estou citando de novo a Dei Verbum. A Dei Verbum diz que a Bíblia tem elementos imperfeitos e transitórios. Portanto, há coisas nela que não permanecem para sempre. Nós temos que atualizar no sentido vivo da tradição da Igreja. Agora, o que permanece nesse trecho, então, do apóstolo Paulo?
o que permanece como mensagem de salvação, o que permanece como palavra viva e eficaz. Em primeiro, vamos recorrer a 3 pontos, o que está no versículo 32. Nós vamos de trás para frente. Este mistério é grande e eu o interpreto em relação a Cristo e a sua igreja. O que o apóstolo está dizendo é que, a partir do amor que Cristo tem pela sua igreja, se estabelece um modelo. E todos os esposos de tempos e lugares têm que encontrar neste modelo que é o Cristo a razão profunda da sua dedicação, da sua obediência cotidiana. Não importa os formatos em tempos e lugares, não importa se é a mulher que trabalha ou se é o homem que trabalha, tudo isso pode ser circunscrito num tempo e num lugar. Nós temos que ter como meta o amor do Cristo pela sua igreja. O Cristo amou a igreja, por ela se entregou. A igreja docilmente esteve numa condição de respeito a Cristo. Assim deve ser a amálgama de um casamento. O apóstolo Paulo estabelece a novidade de uma motivação que deve ser o tempero, o sabor para que um casamento dê certo. Porque se um casamento não tiver amor e sujeição, haverá interesses conflitantes. Multiplicam-se as diferenças, os opostos que antes se atraíam e se distraíam, se afastam. Porque se tem uma coisa que o casamento nos revela é que nós somos seres de falta. Personalidades conflitantes, temperamentos opostos, pontos de vista diferentes. Depois de 5 meses a gente fica pensando, meu Deus, eu tenho que devolver para a sogra porque veio com defeito ou está com a genética do marido dela. Isso é o normal de todo casamento. Subimos ao altar com meias verdades. A gente jura diante do padre e confia naquilo que vê, mas assina um cheque em branco tendo que confiar naquilo que não vê. Isso é o casamento em todos os tempos e lugares. Mas nessa cama de gato, o casamento pode ser a máxima expressão da eternidade. Porque, como lembra o Papa Bento XVI em sua encíclica Deus Caritas Est, no amor que une um homem a uma mulher, há uma promessa de eternidade. Na incandescência daquele eros, daquele filia, daquele ágape, obscurece-se toda a outra forma de amor, entende? No encanto, na reciprocidade, na partilha de alma, no afeto, na paixão, no consórcio de vida, existe, o Papa Bento XVI apresenta na Deus Caritas Est, uma forma de amor que obscurece todas as outras formas. Porque um casamento não dá para ter meio termo. Ou ele nos faz comparecer diante do céu, ou ele é uma sucursal do inferno. Nessa perspectiva, então, diz o apóstolo Paulo, o que preenche de sentido o matrimônio, que é uma experiência humana, casamento como uma experiência humana, o Cristo no seu amor pela igreja. Aqui, na relação do Cristo pela igreja, cada esposo e esposa encontra a razão profunda de tudo aquilo que experimenta. No afeto, na obediência diária, no verso, no cuidado dos filhos. Então, é o mistério de Cristo por sua igreja, de onde deve decorrer as regras, as orientações próprias do relacionamento cotidiano. Em segundo, vamos ao versículo 28. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados. Aqui o apóstolo Paulo começa a entender um pouco mais de mulher, não é? Porque todo homem que se relaciona com uma mulher que sabe que quando elas estão bravas, sobretudo naquele dia, um alimento faz bem, né? Seja um chocolate, seja um hambúrguer, uma janta bem preparada. Aqui o apóstolo começa a entender um pouco mais. Um casamento bem-sucedido, um homem deve alimentar o seu dragãozinho para ficar feliz. Voltamos ao texto. Amar como a si mesmo. Claro que isso aqui é uma reminiscência do que Cristo diz. O perfeito amor, o cumprimento perfeito da lei, consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Um único mandamento, amar a Deus, que se desdobra no amor ao próximo. E quem é o mais próximo de nós? Aquele com quem nós nos casamos. Por isso até te diria, não irrite muito a sua esposa, que ela pode te matar aos pouquinhos. Entende? Aí você vai entender por que o seu marido prefere brigar
o seu irmão, por exemplo, prefere brigar com você do que com a esposa, né? Porque com a cunhada a gente negocia, mas com a esposa fica difícil. Você está entendendo? É próximo, é íntimo, é um consórcio. E se não der certo, pode significar prejuízo afetivo, espiritual e financeiro. Por isso, se nós temos que amar o próximo, que é aquele que está lá, quanto mais o próximo íntimo de nós, que é conosco uma só carne. Ninguém jamais odiou a sua própria carne, portanto não pode odiar a sua esposa, que é uma espécie de alter ego. É isso, né? E aqui está o desafio da paixão. Porque na paixão a gente projeta no outro o ideal daquilo que a gente gostaria de ser. No amor, o outro ecoa aquilo que nós somos. Esse que é o desafio, tá entendendo? Quando nós estamos apaixonados, a gente tem um ideal e a gente projeta sobre o outro e fica querendo ser amado por esse ideal. E esse ideal se desfaz. O amor é a dissolução das expectativas. E aí nós vamos tendo que nos confrontar no espelho daquilo que nós somos, não daquilo que a gente gostaria de ser. Um casamento revela a verdade sobre nós, sobre os outros, sobre aquilo que não está devidamente assumido e respirado, de fraqueza e limite dentro de nós. E aí nós temos que cercar de cuidado, de empatia e de proteção. Porque quando eu perdoo a minha esposa, o meu esposo que fez alguma coisa errada, eu não estou dando alguma coisa para ele, eu estou dando para mim. Porque eu sou condenado lá quando eu não consigo perceber que nas fraquezas do outro eu me curo. O amor não é outra coisa do que uma aposta. Para amar, nós somos curadores feridos. A gente abre mão do que está dentro da gente e se comparece diante disso e faz uma aventura, sendo menos estranhos a nós mesmos em direção ao outro. E dói porque é um parto. Então, amar a si. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Um casamento bem-sucedido tende a não ser apenas um ódio do outro, mas um ódio de mim e aquilo que o outro ecoou de mim. Pode encontrar aí muitos motivos de divórcio. Eu não dei conta de suportar o que o outro mostrou de mim. E no terceiro momento, versículo 21, quando o apóstolo Paulo diz, o polêmico texto, versículo 22, aliás, sede submissos, que é um desafio. Já começamos colocando que é preciso atualizar, contemporizar esse texto. Nós já entendemos, diferentemente do mundo antigo, que uma mulher não é uma posse de um homem. Antes essa era a mentalidade do mundo antigo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu jumento, nem nenhum bem. Estava tudo na mesma categoria. A mulher, os semoventes, nós já não cremos nisso, porque Cristo nos esclarece. No princípio não era assim. Os dois são imagem e semelhança de Deus. O que permanece desse texto, então? A consciência, em primeiro, de que o temor que temos do Senhor deve nos inspirar também a sermos reverentes e respeitosos uns com os outros. Sede submissos como ao Senhor. Em segundo, a consciência do serviço. Hoje nós queremos ser servidos. Que os outros estejam atentos às nossas demandas. E não entendemos a beleza que existe em servir. Servir é um ato de nobreza. É preciso ser muito nobre, muito elegante para poder servir. Servir requer atenção. Como costumo dizer, você já esteve dentro de um restaurante ou dentro de um bar querendo fazer um pedido e o garçom não presta atenção em você? Lá na hora de declarar o seu coeficiente de satisfação para atendimento, você vai dar péssimo. Porque é natural que a gente goste de alguém que está atento, que tem consciência daquilo que é necessário. Aí que é beleza. O amor nos pede a capacidade de ver a sabedoria do urso Balu. Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Hoje nós queremos amar no casamento com posts no Instagram, querendo parecer com a Virgínia, e aí exibindo para os outros vidas que nós não levamos. O necessário. Quem serve está atento ao necessário. O que o outro precisa? Por detrás aqui dessas exigências da minha esposa, o que realmente está sendo dito? Aquilo de que ela necessita. Não é a toalha em cima da cama. Não é o carro que eu esqueci de abastecer. Tem alguma coisa por detrás da discussão, das exigências, tem o que realmente está sendo dito. O serviço nos ajuda a perceber isso. Vou abaixar-me, vou prestar atenção e num ato de submissão, de serviço, eu vou me perguntar, o que é que meu esposo, a minha esposa tem necessidade? Não é o que ele está pedindo, aquilo de que ele tem necessidade. E o serviço pressupõe
autodomínio. Porque somente alguém que foi liberto do egoísmo é capaz de uma entrega pronta e generosa. Se eu estiver preocupado apenas comigo mesmo, lembra a Madre Teresa de Calcutá, nunca vai sobrar tempo para os outros. Isso é a ruína de um casamento. Eu quero ficar rico, eu quero empreender, eu quero a minha vontade, que a minha esposa me satisfaça. E aí, se eu estou ocupado demais de mim mesmo, nunca vai sobrar tempo para ela. E vice-versa, a esposa com relação ao marido. Eu queria que meu marido fosse assim, mas o casamento é uma decepção. Não era amor, era cilada. Aí se torna uma mulher amarga. E sempre está pensando no copo meio vazio. E isso vai desestimular os homens, né? Porque se tem uma coisa que faz o homem perder o interesse para uma mulher, é se ela reclama o tempo inteiro. Assim como o que faz uma mulher perder o interesse no homem é quando ele se torna inútil. Isso aí é a raiz de boa parte dos casamentos que se dissolvem. Por isso, a submissão permanece nessa perspectiva, o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Gálatas: fazei-vos servos uns dos outros. Esse é o segredo. Do mesmo modo como que ele diz na carta aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Cada um cuide não só daquilo que é seu, mas daquilo que é do outro, julgando o outro como o mais importante. É o segredo para o matrimônio. Meus irmãos e minhas irmãs, supliquemos nesta Eucaristia, pela intercessão da Virgem Maria, aquela que sempre foi serva, a graça de nos libertarmos de nosso egoísmo e sermos capazes de uma entrega pronta e generosa em nossa vocação e em nosso matrimônio. Esta sabedoria de que Cristo fala no Evangelho, de perceber que a força não vem de nós, é preciso plantar sementes. Sementes são incipientes e pequenas, é preciso fermentar a massa. O fermento é uma coisa tão insignificativa. Cristo fala de 50 quilos de trigo com um bocado de fermento, porque a força vem de Deus, Ele é a força da nossa fraqueza. Em tempos de tantas efervescências e de urgências, a gente tem que ir devagar com beiju, para que a massa não desande e a semente, resistindo a morrer, não apodreça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantando, apresentemos a Deus nossa vida, nossas contribuições generosas e o nosso coração.